Foi como se houvesse nevoeiro dentro da vida, a entrar-me nos ossos, a cegar-me para o que não existe. Assim começa Nenhum Olhar, o livro de José Luiz Peixoto, e é dele que eu vou falar neste vídeo. O autor português José Luiz Peixoto publicou no ano 2000 o livro Nenhum Olhar. E é de longe o livro mais aclamado do autor. E acredite, tem um motivo para isso. O livro é fantástico. A primeira vez que eu tive contato com algum trabalho do Zé foi com um livro publicado pela TEG aqui no Brasil no ano passado, Autobiografia. Olha, eu confesso que eu não curti muito não, viu? Apesar de ser uma homenagem ao Saramago, e Saramago sendo meu escritor favorito, eu fiquei meio perdido e não bateu muito. Sabe quando não bate? Você não bateu, fazer o quê? Não bateu. Mas a escrita dele me bateu muito. Ele construiu em Autobiografia uma narração muito boa. O livro é repleto de diálogos, mas sem travessão, sem aspas, sem qualquer modo convencional de dizer que está tendo um diálogo ali. Até achei que era por influência de Saramago, porque Saramago também faz muito isso, sai metendo diálogo em tudo quanto é canto da página, até você se identificar o que é diálogo e o que não é. Mas sei lá, o jeito que José Luiz Peixoto faz isso é diferente. Mas atenção, pelo amor da deusa, aqui não tem juízo de valores, não tem melhor nem pior, só é diferente. E eu fiquei curioso. E aí eu queria ler mais coisas do autor. E de verdade, até o momento, esse livro está como minha leitura favorita do ano. Enfim, Nenhum Olhar é dividido em duas partes. E ele acompanha duas gerações de uma vila pequenininha, do interior, de uma cidade afastada, de um país longínquo. O nome da cidade não é citado, tal qual o nome de alguns personagens que estão durante o livro. A gente não conhece os nomes deles, a gente conhece como se referir a eles. A cozinheira, a prostituta cega, o demônio, que curiosamente é o padre de uma igreja pouco frequentada, e o livro é narrado sob a perspectiva de alguns desses personagens. Parece confuso por ser de muitos personagens e eles não terem nomes, mas não é. Quando você vê, só foi. Nessa vila, você encontra as histórias mais bizarras das histórias bizarras já criadas na literatura. Temos um senhor de mais de 150 anos de idade que passa pelas duas gerações, e é engraçado que desde a primeira geração ele já é um velhinho, ele já é o sábio da galera. E ele segue assim até o final da segunda geração. Temos dois irmãos gêmeos que são ligados a nascer pelo Mendinho e que não separam até o final da vida. Eles vivem assim a vida inteira. Um deles se casa, consequentemente o outro tem que ir junto e morar junto com o outro casal. E é isso. No enredo nós temos histórias extremamente pessoais de como cada pessoa lida com sua própria condição de vida e suas relações interpessoais também. E brilhantemente nós temos diversas críticas sociais muito bem colocadas durante o livro inteiro. Questões como moradia digna, saneamento básico, distribuição de renda é muito bem colocado. Gente, produção e distribuição de renda. Mas é engraçado que não assume uma voz ativa do tipo, olha como isso tá errado. Não, é só exposto ali e você com a leitura atenta vai perceber coisas. Por exemplo, tem uma casa de uns ricos que eles produzem algum alimento. Eu não vou lembrar qual alimento que é. Não lembro se é bebida, se é comida. Desculpa a minha falta de memória, acabei de lembrar, já esqueci. E eu deveria ter escrito, deveria ter preparado melhor esse vídeo, mas fica de anotação próxima. Eles vendem algum alimento, mas a casa serve só para isso mesmo, para manter a produção desse produto. Porém, muitos anos, os donos daquela casa e os donos daquela produção esquecem, simplesmente não vão para aquela casa. E os funcionários ficam sem saber por quê, porque ninguém foi lá. Tem esse senhor de 150 anos, o senhor Gabriel, que vai juntando essa produção para entregar para os donos, para os patrões dele. Porém, como eles esquecem que existe aquela casa, quando passa um ano e ninguém foi buscar, eles simplesmente jogam fora todo aquele produto que poderia ser aproveitado pela vila inteira, porque é muita coisa. Enquanto tem gente lá na vila que tá assim dividindo comida de uma forma bem, não digo precária, mas poderia ser melhor. Enfim, esse tipo de coisa que acontece no livro, que você percebe que ali tem uma crítica, sabe? E se não percebe também tudo bem, porque a história continua incrível. Agora, só pra você ter ideia do enredo fantástico que é esse livro, eu vou falar bem por cima as situações dos personagens que tem nele, tá? Nós temos a cozinheira.
A cozinheira é casada com um dos irmãos grudados pelo mindinho e eles têm uma filha. Essa filha, na segunda geração, é casada com um marceneiro, mas se apaixona platonicamente depois de casada por José. José que cuida das ovelhas. Esse José é filho do José da primeira geração, que se enforcou quando descobriu que a mulher estava tendo um caso com um gigante. Gigante que foi brutalmente assassinado pela cadela. Cadela essa que pertence a José. Aos dois Josés, porque a cadela sobrevive às duas gerações. A cadela tem mais de 50 anos. Aliás, só pra modo de curiosidade, o Josés e a cadela são meus personagens favoritos. Ah, e também tem outro personagem muito bom. Enquanto tudo se desenrola nas duas gerações, há um escritor que fica trancado dentro de um quartinho sem janelas o tempo todo a escrever. E os vizinhos de parede desse escritor conseguem escutar o barulho da pena molhando no tinteiro e raspando sobre o papel. As histórias, por mais fantásticas que sejam, ressaltam um sentimento que permeia o livro inteiro: a humanidade. E no fim é sobre isso que o livro fala, sobre ser humano. Esse ser tão frágil, ignorante, mas que carrega dentro de si um universo gigante, cheio de sentimentos, emoções, ideias. E por mais incrível que pareça, você acaba se identificando com o demônio, com o gigante, com a cadela. E você se identifica porque ele fala sobre tudo o que acontece nessa nossa passagem no mundo. Sobre nascimento, sobre relacionamento, sobre morte, brigas, amores, traições, revoltas, desesperos e conquistas, contratos sociais, política de uma forma geral, de como uma sociedade funciona. É impossível não se identificar com as dores e alegrias das personagens e ao mesmo tempo se encantar com uma senhora que fica repetindo as mesmas palavras o tempo todo, até durante o sono, ou com uma arca que dentro da arca tem uma voz que fica recitando poesia num corredor abandonado da casa dos ricos, ou com o escritor que tudo o que faz é escrever.